Nós vamos ler aqui então Mateus capítulo 7, versículo 24. Antes de lermos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele deixou na sua trajetória, nos evangelhos, deixou muito claro os sinais que evidenciam que o fim está próximo, né? Porque os discípulos perguntaram, mas quando será que o Senhor vai voltar? E ele disse, vede, o amor de muitos se esfriará, e haverá guerra, rumores de guerra, epidemias, fome, terremotos, sinais no céu, enfim. Então, Jesus foi claro, mas ele próprio disse que nem o filho sabe, senão o pai, o dia da sua vinda. Ele disse, estáis, pois, apercebidos, porque a vinda do Senhor pode ser como um ladrão à noite, que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Então, eu penso que esse assunto está muito claro. Diante do cenário que nós vemos aí no mundo, eu acho que especular não vai nos levar a Deus. Até porque eu penso que nós temos que cuidar da nossa salvação. E se você quer mudar o mundo, tem uma maneira de fazer isso. Primeiro, como que eu posso mudar o mundo? Ou tentar fazer algo por ele? Eu mudo a minha vida e mudo a vida de quem está à minha volta. Pronto, já estou a mudar o mundo. Porque imagine, eu mudei a minha vida, como disse Jesus, de uma árvore estéril sou uma árvore frutífera. Mudei a vida de alguém, seja pai, mãe, irmão, filho, colega de trabalho, alguém que, o próximo. Então você imagina onde que esse mundo vai parar. Eu mudei a minha vida e mudei a vida de alguém. Então aquela pessoa mudou a vida dela e vai mudar a vida de quem? De alguém, pronto, acabou. Então fora isso, não perca seu tempo. Você sabe que, dadas as condições, é muito bom a gente estar informado, mas especular, olha o que você acha disso, você acha daquilo. Eu acho o seguinte, que quem tem que cuidar disso, quem aí votou? Quem vota? Pronto. Quando você coloca lá um governante, entende-se que ele está ali para resolver as questões que não cabem a quem? A você. Resolver as situações que não cabem a você. É óbvio, é claro, está bem informado é a melhor coisa que existe. Mas especular isso ou aquilo não vai nos levar a lugar nenhum. Uma coisa eu sei e tenho certeza, os sinais mostram que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Quanto a isso, também já está definido. Agora, o que eu tenho que atentar? Eu tenho que atentar para aquilo que nós acabamos de acompanhar. Eu tenho que cuidar da minha fé. Porque a única maneira de nós sermos salvos é cuidando daquilo que nos torna salvo, que é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus. E Jesus falou sobre isso, quando ele disse assim, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, problemas, tempestades, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. E ele continua no 26 dizendo, e aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa,
e caiu, e foi grande a sua ruína. Então aqui o Senhor Jesus nos mostra qual tem que ser a nossa preocupação, ou a nossa atenção, minha e sua. Colocarmos a nossa casa onde? Sobre a rocha. E nesse momento eu penso que você esteja a refletir. Sua casa, que é a sua vida com Deus, está na rocha? Porque os ventos virão, as tempestades virão, de algum lado vai vir, vai soprar e vai bater com força. A pancada é o quê? É forte. Já viu aquelas imagens? Se eu tivesse aqui eu mostraria o mar, as ondas batendo contra a rocha, e ela nem se mexe. Sim ou não? Então, tudo que está acontecendo é bíblico, e o que vai acontecer é profético. Mas o que eu tenho que mudar é a minha vida, porque o que está definido, está definido. Você diz, Judas tinha que trair Jesus? Não, ele teve oportunidade. Jesus ia para o Calvário de qualquer forma, porque era profecia, está lá em Isaías. E tantos outros profetas anunciaram a vinda do Messias. Mas, como diz lá, que ele adquiriu um campo com o preço da iniquidade, mas a cobiça de Judas destruiu ele, que era o apego ao dinheiro. Mas não tinha que ser. Mas Jesus ia para o Calvário, era profecia. Então, a nossa vida, ela tem que estar sobre a rocha. E aí aqui, nós acompanhamos o vídeo, vimos algumas coisas no nosso cotidiano, que pode estar acontecendo com qualquer um de nós. O quê? A negligência espiritual. E é aí que entramos na segunda parte aqui de Hebreus, porque tudo isso nós sabemos, mas nós temos que vigiar muito com respeito ao perigo, que é o perigo da negligência espiritual. E essa carta aos Hebreus diz assim, ó, portanto convém-nos atentar com mais diligência, com mais firmeza, para as coisas que já temos ouvido. Na outra fala as verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porquanto ou porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa contribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Ponto, aqui já está bom. Aqui nesse título diz o perigo da negligência. Está aí na sua a mesma coisa? Então, o que eu e você temos que lutar é contra o nosso maior inimigo, que é a nossa natureza. Veja que Paulo ele dizia que ele esmurrava o seu corpo, a sua vontade, ele esmurrava o seu corpo para reduzi-lo a nada. O preço da salvação é vencermos a nós mesmos e permanecermos na rocha. Mas todos nós, independente de quem quer que seja uma pessoa que tem um título, ou seja alguém que seja um anônimo no que diz respeito ao trabalho de Deus, só frequenta a igreja, todos nós vamos enfrentar a luta contra nós mesmos, contra a negligência. Aqui a palavra diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza, ou seja, eu conheço, eu sei, mas isso não é suficiente, eu tenho que me apegar a isso com mais força. Quantas coisas que nós sabemos e que negligenciamos. Eu não digo você, todos nós. Às vezes sabemos que a oração é necessária, mas não oramos como convém.
Está lá escrito. Não oramos como convém. Sabemos que há poder no jejum para mortificar a carne e nos aproximar mais de Deus, mas não jejuamos como convém. Há poder na palavra. Quando você abre ela, Deus fala. Mas não buscamos na palavra como convém. Há poder em obedecer essa palavra, mas nem sempre obedecemos como convém. Há poder na fé inteligente de se desviar do mal, mas muitas vezes abrimos concessões à nossa carne para certas coisas e sabemos que aquilo enfraquece a nossa fé. Agora ali diz que essa verdade anunciada por anjos, por profetas, etc. e tal, que chegou até nós, que é clara, ela até hoje tem se cumprido. E é claro, é óbvio, que se nós negligenciarmos, no versículo 3 diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual começa a ser anunciada pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelo que ouvimos. Imagine você, diante de tudo que está acontecendo, o quadro está aí, Jesus volta e a gente fica. E aí? Jesus volta e eu não tenho o direito da vida eterna. Ou eu vou partir desse mundo sem o direito. Do que valeu tudo que eu ouvi? Do que valeu tudo que eu vi? Então, estar aqui é excelente. Conhecer a palavra é excelente. Mas para que eu e você tenhamos nossa vida na rocha. E é claro, quando a gente tem a vida na mão de Deus, não quer dizer que a tempestade não vai vir, não, ela vai vir mesmo. Vai vir para os maus e para os bons, vai vir para os incrédulos e crentes, vai vir para todo mundo. Mas, porque a gente tem a casa na rocha, nós vamos aguentar e vamos permanecer de pé, como está escrito em Efésios, né? Revestivo da armadura, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E depois de ter desvencido essa cilada, que no nome de Jesus você vença todas elas, permaneceis inabalável, cingivos do capacete, do cinto da justiça, da couraça, do cinto da verdade, desculpe, a couraça da justiça. Pede também para a gente segurar o escudo da fé e ter na mão a espada, e não pode faltar calçar os pés com o evangelho da paz. Aí estamos prontos para a guerra. Que guerra? Espiritual. Então, nesse momento, o que você tem que atentar e se preocupar você tem a casa na rocha, você tem estado apegado, todos nós, com firmeza, a tudo aquilo que você tem ouvido, porque nós não queremos ouvir de Jesus aquela palavra, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, se existe algo que lhe separa de Deus, se você não está apegado à verdade ouvida, se tem negligenciado em alguma coisa, essa é a hora de você se reatar com Deus. Porque fora isso, o mais importante é isso. Fora isso, o quadro é profético. E se tua casa está na rocha, pode vir o que vier, Deus vai te guiar. Se você está com a casa na rocha, o Espírito Santo vai te orientar. Porque está lá escrito que o Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas. Amém? Então, nesse momento de busca que nós vamos reservar agora, medite nisso. Nós não estamos livres de escapar da condenação se nós negligenciarmos a salvação. Haverá mais rigor ou menos rigor para aqueles que não conhecem, que os que conhecem não obedecem. Então, o que Deus quer com isso? Trazer um peso? Não, pelo contrário. Com isso, Deus quer nos libertar, porque o que traz peso é o pecado. O pecado traz o peso da dúvida, do medo, da incerteza,
de um futuro incerto, mas uma vida na rocha e uma consciência limpa com Deus traz a alegria da salvação, traz paz. Atenção, não é ausência de problemas, não é ausência de lutas, não. Ainda que o homem externo se corrompa, o homem interior se renova. Fora vai ter lutas, vai estar corrompido esse mundo, mas dentro tem que estar bem, porque se estiver bem dentro, pode vir o que vier, tu vai vencer. Aliás, uma das palavras que o bispo mencionou, que o pastor lá da Ucrânia deu para o povo é: em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Fome, espada, perseguição? E o apóstolo diz: nada, nem coisa do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Por isso, vamos agora nos apegar com mais firmeza ao nosso Senhor. Vamos colocar nossa casa na rocha. Amém?